Fala aí, galerinha, beleza? A professora Tabita Maciel aqui com você novamente para mais uma aula de ciências do sexto ano. É isso aí, com você. Então, a gente vem falando, né, sobre os processos de adaptações humanas, desde lá o processo, né, de desenvolvimento evolutivo dos hominídeos, tá certo? E aí a gente começou nessa parte dos sentidos. Nós falamos já do sistema nervoso, né? Para que você esteja ciente que todas essas captações de estímulos a partir dos órgãos dos sentidos, nós vamos ter então isso tudo sendo repassado para o sistema nervoso central, é isso mesmo. E aí, na aula de hoje, joga lá na tela, nós vamos falar sobre o processo sensorial da audição. Estão me ouvindo bem? Ok, muito bem. Então, você está aí fazendo uso, né, dessa adaptação auditiva. E aí nós vamos ver as estruturas deste órgão, quem é o responsável, né, por esse sentido da audição e o seu funcionamento. Vamos lá então, galerinha? Fica ligado aí. Então, o nosso sistema sensorial, a audição, e para esse processo, nós vamos contar com que, obviamente, você está visualizando ali, né? Nós estamos vendo a orelha, não é isso? Então, olha lá. Para que você consiga compreender e interagir bem, tá? Com todas as situações externas no ambiente, a gente conta com esse processo auditivo. Beleza. Aí, prof, colocou aqui para você um instrumento, não foi? A gente vai ver alguns aqui. Então, esse instrumento é um violão. Ok, você sabe. Quando a gente consegue, né, mesmo quem não tem habilidade de tocar, eu não tenho, não sei tocar, mas dedilhar, passar ali o dedinho, né, tranquilo. Você sabe que tem um apoio e você sabe que você tem cordas. Então, quando você ouve esse som, automaticamente você já vai fazendo associação com o objeto que está ali sendo audível, né? Mas isso também você aprende com o processo de visão, que a gente já estudou anteriormente. Então, quando a gente fala de visão, audição, esses sentidos, você vai conseguir perceber. Mesmo que esteja longe, ao tocar o instrumento, você consegue associar esse instrumento, objeto, àquele som, né? Correspondência. Olha lá outro instrumento. Aqui é aquele que a gente vai usar ali para manipular a mão, né? Tamborim, né? Que a gente chama. Esse é um instrumento de repercussão, né? Que você vai... De repercussão é ótimo. De percussão que você vai acompanhar outros instrumentos, então. Vamos fazer nossa banda aqui, né, sexto ano? Então, você consegue, a partir do momento que você visualiza, que você ouve esse som, e aí você já teve a projeção dessa imagem, você consegue associar esse som a esse instrumento. E a vida vai ficando cada vez mais sonora, mais melódica, muito mais bonita, né? Então, aí quem gosta, nós temos bateristas aí que eu sei, né? De plantão. Aqueles que gostam de produzir um barulho a mais, né? Tocando aí as baterias, vamos ver os outros instrumentos. Violino, aqueles que são mais clássicos, né? Mas que acompanham muito bem todos os outros instrumentos. E aí a gente tem os órgãos, né? O piano, né? O teclado. Ok. Todos esses instrumentos, deixa eu ver se tem mais algum. Ok. Ah, esse aí vocês conhecem bem, né? O professor, quando ele chega na porta, que ele dá essa... Sopra esse apito aí, meu irmão, você já sabe que é educação física na parada e você já corre, tem uns que lá, caderno de todo jeito, né? Já corre ali para a quadra para ter aquele momento de interação ali com seus colegas, né? Atividade física é importantíssima, né, galera? Então, olha só, todos esses instrumentos e outros sons, como, por exemplo, a buzina de um carro é importante quando você está fazendo o seu trajeto para a escola, né? Você sabe que você está interrompendo alguma coisa ou que você poderia sofrer algum acidente. Ou um latido de um cachorro, né? Então, todos esses recursos que são captados, todos esses estímulos que são captados,
são captadas por essa região aqui, que vai nos permitir a capacidade de audição. Porém, existem alguns problemas também que vão acarretar aí a perda auditiva, mas a gente vai falar mais posteriormente. Vamos lá, então? Bom, quando a gente fala do processo de audição, a gente tem que observar o seguinte, ela é um dos 5 sentidos, não é? E para isso a gente vai contar com as nossas orelhas. Cada um de nós, seres humanos, tem aí um parzinho de orelhas. Quando uma delas se danifica, a gente tem aí perda, né? E nessa perda, às vezes você vai precisar aí de um aparelhinho, de um instrumento que ajude você a captar um pouquinho parte desse som ou recuperar com todo, mas às vezes nem consegue recuperar todo, né? Mas as orelhas, então, elas são órgãos importantíssimos para esse sentido da audição. Vamos continuar ali? Graças a ele, né, ou a esse órgão, as orelhas, você consegue ter neles os receptores dos estímulos que vão ser processados, enviados através de nervos até a nossa região cerebral, tá? Mas isso tudo é provocado por vibrações sonoras. Lembra da nossa primeira imagem ali do slide? Você tem a projeção início, né? A captação desse som chegando nessa região, que a gente chama de orelha, mas a gente vai ver na aula de hoje que a gente tem uma forma correta de chamar, né? Porque quando a gente fala, os otorrinos falam desse processo de audição, eles usam termos lá específicos, né? Vamos dar uma olhada? Ok, mas você deve estar se perguntando, pode jogar a tela inteira, isso? Mas você pode estar se perguntando como que esse processo de audição vai estar acontecendo, né? Então, ele vai contar aí com os receptores. Dentro, internamente, você tem receptores auditivos que têm conexões, tá? Que vão receber essas vibrações sonoras, todos os sons, tanto os instrumentos, quanto a fala, tem fala mais baixa, fala mais alta, tudo isso vai provocar vibrações, tá? Dos sons. E essas vibrações são transformadas em impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos vão ser captados e recebidos pelos nervos auditivos e aí, então, vai chegar na região do sistema nervoso central, especificamente no cérebro, tá bom? Então, essa é a transmissão, é o processo de transmissão que se dá desde a captação dos receptores até a região cerebral. Beleza? Vamos seguindo aqui. Então, vamos conhecer a estrutura dessa orelha, tá bom? Aí eu quero que você anote os pontos direitinho, para que na atividade você consiga realizar e associar correspondentemente cada estrutura, cada parte que compõe, tá bom? Além de permitir a percepção dos sons, este órgão também ele vai ser responsável pela percepção do equilíbrio, da nossa direção, a orientação, né? E a questão da nossa postura. Então, vamos ver as partes que compõem toda esse órgão. Então, nós chamamos toda essa estrutura de orelha. Aí a gente tem a orelha externa, nós vamos ter a orelha média e a orelha interna. Então, na orelha externa, o que a gente tem? Um pavilhão auditivo. Calma que já a gente vai visualizar essa imagem, tá bom? Então, eu quero que você anote aí esses pontos. Orelha externa é aquilo que eu estou visualizando, né? Esse pavilhão auditivo é justamente onde a gente coloca aí, as meninas colocam brinco, tem meninos que colocam também aqueles brinquinhos, tá bom? Quando você apoia aí o fone, enfim. Aí você tem o meato acústico, que é a parte mais interna, onde você pode fazer aquela higienização, tá bom? E a orelha média, prof? Ela é formada por um conjunto de 3 ossos bem pequenininhos, são os menores ossos do nosso corpo, né? O menorzinho ainda é o estribo. Aí você tem o martelo, a bigorna e o estribo. A gente vai visualizar que eles realmente parecem esses objetos, né? E nós vamos ter a tuba auditiva. Anotou certinho? Então, orelha externa, formada pelo pavilhão e pelo meato acústico, tá? Mas, medianamente, internamente, você vai ter esses 3 ossinhos que não são visíveis e muito menos a tuba auditiva. Por último, você vai ter, então, a orelha interna.
Na orelha interna, você vai ter o aparelho vestibular, anota aí, que é formado pelos canais semicirculares, pelo utrículo e pelo sacro. E também, junto a ele, você vai ter a cóclea, tá? Todas essas três regiões são importantíssimas e a gente vai ver que tanto ajudam na captação de som, quanto também na questão do nosso equilíbrio e a nossa orientação, né? Para a direita, esquerda, enfim. Vamos seguindo? Olha lá então. Aqui, caramba, foi diretão. Aqui você então tem o aparelho auditivo, que é toda essa região. Cada um vai ter vamos dizer assim, um design, né, diferente em relação ao seu aparelho auditivo, tá? Essa imagem aqui tem essa região bem protuberante, vamos dizer assim. Há aqueles que vão ter essa região do lobinho, né, da orelha, mais colados à parte do corpo, tá? Isso é uma característica que é herdada geneticamente, perfeito? E aí aqui nessa região é que você vai ter então o canal auditivo ou meato acústico. É aquelas que quando as pessoas estão aprendendo a nadar, ficam com medo de entrar água, bababá. Não tem problema não, porque a gente tem uma circulação de ar presente aqui também que não vai deixar essa água entrar. Pode mergulhar à vontade, tá bom? Ok, prof. Então esse pavilhão auditivo ele é formado de cartilagem, tá bom? Então a gente consegue movimentar bem essa região, perfura aí para botar os brincos e tudo, mas não sente assim aquela dor para morrer, né? No meato acústico, você vai ter, presta atenção, uma presença de pelos e você vai ter também a secreção, vai ter glândulas que vão secretar o que a gente chama de cerúmen, que vão impedir a entrada de algum agente estranho e principalmente de micro-organismos, tá bom? Então é muito importante essa região. Então você não pode ficar introduzindo, tá? Nada que vai danificar ou prejudicar. O ar já entra trazendo algumas partículas e no meio dessas partículas pode trazer algum agente infeccioso aí e pode estar prejudicando o seu processo auditivo. Então você também tem que ter esse cuidado quando vai banhar, fazer essa higienização. Tá bom? Então, essas são as estruturas da orelha externa. Vamos seguindo? E na orelha média, prof, o que a gente tem? Esse conjuntinho aqui. Olha que lindinho, maravilhoso. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Ok. Ah, tá. A gente também tem, anteriormente, separando o meato dessa região que você vai já saber, nós temos aqui, ó, essa parte aqui chamada de membrana timpânica. A membrana timpânica recebe a vibração de todos os sons que são recebidos externamente. Uma buzina, um latido, um miado, um pedido de socorro, enfim, tá bom? Então, tudo isso provoca uma vibração que chega aí na membrana timpânica, que pode ser perfurada se você for fazer a limpeza do seu ouvido aí, usando um cotonete aprofundar ou usando um grampo. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? E ali em cima, como eu frisei, nós vamos ter aqueles ossinhos. Esses ossinhos chamados de quê, professora? De martelo, bigorna, olha só que parece mesmo, e o estribo. Esses três ossinhos, eles têm a capacidade e a responsabilidade de, ao se movimentar com essa vibração sonora que chega à membrana timpânica, que vai então sensibilizar esses três ossinhos, eles vão movimentar porque ele tem musculatura ali ligada a ele. Então, ao vibrar, eles se movimentam, ele perceber essa vibração, eles se movimentam e podem amplificar ou diminuir. Já ouviu falar de amplificador, de caixa, né, de som? Beleza. Olha que nós temos isso internamente no nosso aparelho auditivo, né? Top? Então, olha só. Esse, então, membrana timpânica e esses ossinhos, ou martelo, bigorna e estribo, fazem parte, então, da orelha média. Beleza? Vamos seguindo? Ah, calma, a tuba auditiva também compõe essa estrutura. A tuba auditiva, ela vai se conectar à nossa faringe e é por onde o ar entra. Por que que isso é importante? Para regular a entrada de ar que passa pela tuba e a entrada de ar que vem pelo canal auditivo, regularizando e permitindo essa vibração tranquila da membrana timpânica. Quando isso não acontece, a gente vai ver algumas situações, vai ter o prejuízo dessa
esse processo de audição e aqueles incômodos sonoros, tá bom? Vamos seguindo? A orelha média, ainda falando sobre ela, a gente vai então frisar isso aqui. Vamos dizer que você foi visitar uma colega, um tio, sei lá, tá? E eles moram lá no 40º andar. Você foi, passou o dia, beleza, e aí tá indo para casa, vai descer nesse elevador, certo? Para poder ir para sua casa. O que vai acontecer? Você, ao descer, sentiu um certo incômodo no seu ouvido, tá? Não chega a ser uma dor, mas você sentiu aquele desconforto. Isso é ocasionado devido à variação de pressão. E quando a gente fala de variação de pressão, a gente está falando de quê? De altitude, tá bom? Que vai se diferenciar em relação ao nosso pavilhão auditivo, a nossa estrutura sonora, tá bom? Então, o que acontece? Quanto maior a altitude, ou seja, quando eu subo nesse elevador, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai diminuir. Quando você estava estudando ali propriedades do ar, você verificou isso, né? Quanto mais distante do solo, menor essa pressão e o ar vai ficando mais rarefeito porque não tem essa pressão. E aí, quanto menor for essa altitude, ou seja, mais próximo do solo, eu vou ter uma pressão maior. Quando você estava lá em cima visitando seus tios, você estava a uma pressão. Quando você desceu e esse desconforto foi provocado por isso, você teve esse aumento dessa pressão. Só que aqui dentro, a pressão ainda estava baixa. E o que está entrando aqui é uma pressão mais alta, por isso você sente esse desconforto. Como resolver esse problema? Queridos, um simples bocejo, né? Ao bocejar, você consegue fazer esse equilíbrio entre o ar que entra no meato e entre o ar que vai estar passando ali pela tuba uterina, vindo ali da faringe. Perfeito? Vamos seguindo? Vamos que o tempo está passando e é rápido. E aqui a gente tem a orelha interna e a gente conta com essas estruturas que é o aparelho auditivo, tá? Vamos aqui ampliá-los para a gente poder observar. E esse aparelho auditivo, o aparelho vestibular, ou que a gente também chama de labirinto, tá? Ele é formado por essas estruturas. Presta atenção aqui. Todos esses arcos aqui formam os canais semicirculares, estão aqui. Elas são estruturas ósseas. Na parte interna, nós temos um líquido, tá? Ou a endolinfa, ou a perilinfa, que vai ficar na parte externa e endolinfa na parte interna desses canais semicirculares. E aí você também vai ter o utrículo e vai ter o sáculo. Esses três compõem, então, o que a gente chama de aparelho vestibular. E eles não estão associados ao processo de audição, tá? Eles estão associados ao processo de equilíbrio do nosso corpo. Mas a gente vai ter também essa região que parece um caracol, chamado de cóclea, tá? E essa cóclea, ela é que vai ser responsável, então, pela audição, pela captação, transformação dos estímulos sonoros, enfim. Então, olha lá, esse aparelho vestibular tem a função de manter o equilíbrio do nosso corpo em relação à nossa postura, inclinação e movimento. Perfeito? Vamos acelerando aqui. Aqui, essa imagem, a gente consegue visualizar as células presentes no interior da cóclea. Toda a cóclea, todo esse caracolzinho aqui, ele tem essas células ciliadas, que elas vão vibrar, recebendo os estímulos provocados e recebidos ali na membrana timpânica, que vai acionar todo esse sistema, transformando todo esse processo. Tá bom? Vamos seguindo. A audição é o primeiro sentido, então, a se estabelecer durante o nosso desenvolvimento. Então, vamos ver qual é a trajetória, tá? Desse sentido. Então, olha lá. O som, ou as ondas sonoras, vão chegar na nossa orelha externa, vibrar a membrana timpânica, perfeito? Chegando aos ossículos que vão movimentar-se e vão tocar na membrana do vestíbulo. Esse vestíbulo vai estar associado à cóclea, que tem no seu interior o líquido, assim como nos vestíbulos também tem essa estrutura, que vão provocar um movimento, transformando isso em impulso nervoso, e esse impulso nervoso sendo captado pelos nervos auditivos, chegando até a nossa região cerebral, tá? Sistema nervoso central. Beleza, galera? Então, olha aqui para mim. Todo o cuidado com essa região auditiva é fundamental, tá?
Então, meter algo para limpar lá dentro, não. Quando você está tomando banho, você já consegue fazer essa higienização. Só passa o dedinho, principalmente em todo o pavilhão auditivo, tá bom? Não é só lá dentro, não, onde produz o cerume, não. Todo o pavilhão auditivo tem que ser higienizado e limpo. E a sujeira já vai saindo porque, naturalmente, essa secreção ela vai ser expelida. Aí você só faz uma retirada. Perfeito? Até a próxima e já já a gente tem um outro sentido. Beijão!